Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Vovó Vivi e esse é mais um vídeo do canal Vale com Vovó Vivi e hoje eu vou fazer o que vocês já conhecem, a Cláudia Bustilli, e ela é uma excelente astróloga, além de arquiteta, de jornalista e que mais? Você faz também negócio de Feng Shui, não é? Na arquitetura. No Feng Shui, inclusive eu estou estudando, estou fazendo isso junto com os amigos, um Feng Shui astrológico, que eu olho o mapa astral da pessoa para ver quais são as necessidades dela para adequar o ambiente e de acordo com os 4 elementos fogo, terra, ar e água e os 4 pontos cardeais norte, sul, leste, oeste. E aí eu vou adequar a casa para os moradores. Olha que legal. Então agora eu estou fazendo de um casal que tem uma filha, o homem não tem terra, e aí ele precisa de plantas para poder dar o elemento terra. Exatamente, ele trabalha em casa, então ele precisa ter uma cadeira que tem um espaldar forte, que ele tenha uma estrutura, que ele tenha um roteiro do que ele vai fazer, senão fica muito voando. A moça, ela tem essa terra, então a mulher que vai dar sustentação para esse homem. Vai completá-lo, né? E a filha é muito água. Então como é que fica essa coisa do emocional? Será que a gente tem que equilibrar, colocar um pouquinho de fogo nela, para que ela tenha uma certa atividade? É que criança pequena já é ativa por si só, né? É, com certeza. Então, aí a gente tem, eu estou adaptando isso, porque a ideia é, assim na terra como no céu, a geometria terrestre que eu aprendi na arquitetura e a geometria celeste que eu aprendi na astrologia, juntando essas duas coisas. Que aí você chega a uno, né? Isso, só que isso já existe. Isso se chama arqueometria. Nossa! E aí o livro do O Arqueometrista, O Arqueômetro, do Saint-Yves Alveidre, que foi feito em 1800 e qualquer coisa, ele morreu no comecinho dos anos 1900. Ele começou esse trabalho, aí outras pessoas também deram continuidade, mas tem muita coisa para ser estudada disso, e é o que bate meu coração, e que eu consigo descobrir aonde que a astrologia e a arquitetura, a geometria, elas se unificam. Conseguem ficar juntas, andando juntas novamente, né? Sim. Isso que é importante, juntá-las, porque depois que se separaram, deu a briguinha, né? Mas por exemplo, geometria sagrada. Porque você já parou para pensar por que as igrejas sempre são feitas com proporção áurea, com geometria sagrada, com as formas mostradas pela natureza? Porque como eu estou aqui no mundo terreno, querendo chegar no mundo divino, quanto mais eu fizer coisas relacionadas ao mundo divino, ok. Você quer coisa mais divina do que a abelha lá, a colmeia da abelha? Ou mais perfeito, né? Sim. As tramas de uma folha, as pétalas de uma rosa, você vai ver assim, nossa, mas que perfeição, parece que eu peguei a geometria, o compasso e fui fazendo certinho. Isso daí o que? Eu estou aproximando o homem de Deus. Porque os animais, as plantas, eles estão próximos de Deus, como sabe, essa planta aqui, ela não sabe que ela vai morrer. Ela está vivendo a vida dela. E não sabe se tá fazendo certo ou errado. A planta está plantando, né? Agora, e o homem vai fazer o quê? O homem é a única raça que não tem uma coisa certa para ser feita. Eu vou fazer uma coisa, você vai fazer outra, e todos nós unificando para a gente poder evoluir como humanidade. Mas o gato, tem um gato que vai fazer uma coisa diferente de outro gato? Não. Eu acho que todos os gatos acabam fazendo sempre as mesmas coisas, né? Exatamente. Caçar, dormir. Caçar, dormir. Caçar, comer, dormir. Caçar, e miar. Comer, dormir. E miar. Então, quando a gente usa o nosso ambiente para a gente colocar essa harmonia, a gente está olhando mais para Deus e fazendo com que o ambiente seja mais propício para a gente realizar aquilo que a gente quer. Já pensou em você estar tomando um sorvete, jogar o papel no chão no Palácio de Buckingham? Como é que é? Buckingham. Não dá, né?
Agora, você tá na 25 de março, é mais fácil você fazer isso, jogar o papel no chão. Mas também alguém vai te olhar feio, né? Sim, mas o ambiente 25 de março é mais propício. Sem dúvida. Que assim, existe lugares onde é mais propício para você fazer uma determinada coisa do que outra, né? A mesma coisa, quando se fala dos fractais, o grego, que é o Inácio Patolas, né? Grego. Tá. Ele tem um trabalho lindíssimo de fractal também. Como até mesmo para ajuda de curas. Sim. Físicas, psíquicas, sabe? Porque tudo é forma geometral. Exatamente, você pode colocar tudo nisso. E cada ambiente, isso daí pode ser até pauta para outro momento, que eu até vou dar uma aprofundada nesse assunto. Cada ambiente da casa está relacionado a uma área do seu corpo, a uma questão da sua vida, a uma parte do seu mapa astral. Então, imagine que você fala assim, nossa, toda essa parte de coisas mal resolvidas estão travando na minha vida. Como é que está seu quartinho da bagunça? Ou então não está saindo aquela viagem, poxa, mas eu tô com a porta do meu terraço emperrada, não abro, não limpo faz tempo. Será que aquilo lá vai dar uma melhorada? Eu nem vou falar aqui. Eu tenho uma porta que eu acabei inutilizando, que é a porta de serviço. Sim. Porque de tanto que as crianças batiam a porta na hora de fechar para sair, que a chave quebrou. Não, ela quebrou, caiu lá, quebrou. Então eu tinha que chamar o farmacêutico, imagina. O chaveiro. Aí nunca chamei para arrumar, porque seria uma porta a menos para ter que administrar, sabe? Porque você olha uma, olha a outra, sempre esquece uma aberta. Então, acabei deixando. Então, tenho uma porta que eu inutilizei, meu irmão me deu bronca, porque está inutilizado, mas assim, se você parar para analisar, sim, atrapalha a vida, sim. E é claro, eu, por exemplo, para fazer esse projeto aí que eu comentei, eu fui para a mesa da sala, porque aí maior, eu ia pintar no croquis e tal. Eu fiz uma bagunça na mesa da sala. Aí para voltar para o escritório, tudo de novo, você fala, então assim, é vida real, as coisas acontecem, você tá saindo que nem uma louca, você tá atrasado, você vai lavar a louça, ou você vai deixar a louça lá? Sabe, a gente também tem que saber o seguinte, o que eu posso fazer? Bom, eu não posso organizar tudo, mas eu posso pelo menos conseguir preparar o jantar de hoje. Eu não arrumei aqui a sala, mas eu preparei o jantar. Legal, uma coisa a menos, eu não vou ter que comer fora. Agora amanhã eu vou fazer aquilo. E isso é uma luta para mim o tempo todo. Acho que eu fui fazer Feng Shui mais para aprender se auto-administrar, se organizar. Isso, porque aí as outras pessoas que eu atendo, elas são mais conscientes, mais organizadas de tudo, e aí eu me inspiro nelas. Ou então eu também me inspiro no marido, que também é virginiano, e virginiano também adora a organização, né? Ele gosta, né? Aliás, depois eu precisava falar com ele para ver se ele vai fazer, que ele está dando curso de marchetaria. Que marchetaria? Não, luthieria. Luthieria de violão. Ele dá aula de guitarra, ou você constrói guitarra e baixo, né? Mas agora eu vi o violão, então a pessoa, eu adoro violão, então. Mas enfim, o propósito de trazê-la é que, para mim, assim, eu faço parte daqueles que o Ano Novo não é a virada do calendário gregoriano, que acontece dia 31 de dezembro para 1º de janeiro, tipo, a meia-noite do dia 1º de janeiro é o Ano Novo. Então, essa é a virada do calendário gregoriano. Agora, por que gregoriano? Porque na época do Papa Gregório, né, foi o Papa Gregório, né, foi pedido, os reis, né, o pessoal da época, pediu para que fosse feito um novo calendário, porque estava dando muita confusão, o dia não fechava direito, enfim. Tanto é que teve aquela coisa em 1500, acho que 1540, uma coisa assim, que você, de 5 de outubro a 15 de outubro, os dias pularam, né? A gente não tem esses dias que era para se acertar. Não dava para existir esses dias.
porque tinha que não tava coincidindo a entrada do Sol em Áries com a data dia 20 ou 21 de março. Então tinha que ajustar esse tipo de coisa. Aí imagina, cada vez você está tendo um erro cada vez maior, o seu inverno, que para eles começava no final de dezembro, daqui a pouco ia estar em março, ia ser muito complicado, porque a natureza não está nem aí para o nosso calendário. Não, né? A natureza ela segue o calendário real dela, né? Exatamente. A cada quatro, seja lá o que for, né? Tempos deles, que seriam os meses, mas seria o tempo do próprio calendário deles, da natureza, vai mudar a estação, né? Então, isso queira a gente ou não, aquela estação vai mudar. Não vai ter mais o Sol tão perto, porque o Sol não vai estar tão perto da Terra, né? Isso que são as coisas que vai estar perto, mas vai estar perto do pessoal daquele outro hemisfério. Sim, do que você vai estar. Exatamente, do hemisfério norte ou do hemisfério sul, que o Sol vai ficar verão no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Mas por isso que eu sempre falo, feliz virada de calendário, porque eu sou a que comemora no dia que o signo de Áries o Sol entra no signo de Áries. Sim. Quando o Sol entra no signo de Áries, tem o horário certo, tá? Aí o ano começa. E você pode ver que a gente sempre tem aquela sensação de que o ano começa mesmo, o pessoal fala, né, o Brasil começa mesmo em março. O ano começa depois do carnaval, né? Então tá tudo certo, porque depois do carnaval é sempre depois do carnaval, dia 20, aliás, é sempre entre o carnaval e a Páscoa. E aí, então, nesse dia 20, já que estamos aqui, acabou de acabar o carnaval, faz pouco tempo. Exato. Então você já pode começar a pensar, a ver as metas de ano novo, né? Será que está na hora de começar as metas de ano novo? Exato, aqui agora que tudo vai começar, como fala, né? O Brasil começa depois do carnaval, que na realidade o Brasil começa depois do dia 20 de março. Deixa eu só ajeitar aqui a câmerazinha aqui. Assim. E eu também vejo assim, né? A gente tem setembro, é o mês 9 ou seria o mês 7? Outubro, mês 8. Novembro, mês 9. Dezembro, mês 10. Então, qual que é o mês 11? Janeiro. E o mês 12? Fevereiro. Fevereiro não tem menos dias? Sim, porque por ser o último mês do calendário, ele está sendo feito para ajustar os dias certos. E olha que interessante do calendário gregoriano é que o último país que aceitou e começou a usar o calendário gregoriano foi a Alemanha, e, se não me engano, foi em 40 e pouco. Caramba! Que a Alemanha começou realmente a aceitar. Os judeus, eles têm um outro calendário, é um outro ano. Sim. Que eles estão. Entendeu? Mas, é lógico, assim, como existe aquela mentalidade coletiva, né? Vamos colocar, né, no termo do coletivo. Sim. Que o ano começa começa dia 1º de janeiro, então... Se aproveita essa egrégora. Essa egrégora, essa ideia, ela teve que permanecer para que as pessoas pudessem fazer negociações, agendamentos, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês independentemente de quando for começar, que para mim começa em março, né? Aliás, eu estou no meu inferno astral, né? É 30 de março, meu aniversário. Bom, você acha que é inferno astral? Ou é um bom momento? Eu não acho nada mais, sabe? Eu acho assim que é o dia que eu estou vivendo hoje. Sim. Agora eu decidi viver só hoje, porque não adianta, eu faço tanta programação, e chega na hora H, eu não estou me sentindo bem, dá errado, eu tenho que mudar, e aí fica chato, aí a pessoa não quer mais fazer entrevista, é sempre assim. Então, eu vejo o hoje. Hoje, se der, ótimo, estou bem, ótimo, que beleza, vamos lá. Não estou muito bem, mas eu já marquei, agora eu vou ter que ficar mesmo.
Hoje eu tenho que acordar bem, não tem outra opção, né? Não acordei bem, não dormi direito, mas tudo bem, olha, o importante, os outros não tem nada a ver com isso. Essa é uma bem da verdade. Ninguém tem nada a ver com a vida da gente, né? Se a gente não está bem, vai se cuidar, vai se tratar. Agora, por que você está falando de estar bem ou não estar bem? Porque você sabe o regente desse ano? É Lua, né? A Lua. E a minha Lua está em Leão. Então já viu, né? Eu sempre falei, antes mesmo de entender totalmente de astrologia, que não é que eu entendo a astrologia, né? Eu já tentei fazer vários cursos, não que os professores não fossem bons, o problema é a aluna mesmo. Porque não, eu tive o Darcy eu fiz até o fim. Nossa! Fiz o curso dele inteirinho, maravilhoso, dos Newton Schultz também. Foi um grande astrólogo. Isso. Aliás, ele foi um grande ser. Isso sim, né? Foi um grande ser. Agora que eu lembrei que eu não coloquei o modo avião. Mas tudo bem. Então eu fiz com o Milton Schultz também, eu fiz astrologia, eu fiz com a minha irmã, que eu adoro a minha irmã como astróloga. Eu tenho uma outra amiga irmã, que é a Eliane Menezes, que é outra maravilhosa astróloga, maravilhosa. Só que assim, a Eliane Menezes, que ela sempre fazia a minha previsão natal, todo ano, do meu aniversário, ela me dava de presente a minha previsão na Revolução Solar, né? Ela agora voltou para morar em Porto Alegre, né? Então, assim, foi assim, para mim uma perda interessante, né? Foi uma coisa assim, uma sensação tão ruim de ir embora, assim, é como se fosse uma perda mesmo, né? E aí a Vivete, ela não é de fazer o meu mapa, ela olha, talvez alguma coisa ou veja outra, quando parte de saúde ela dá uma olhada também, mas não, é que santo de casa não faz assim milagres, né? Então, mas a Vivete é uma excelente astróloga. E eu comecei a estudar junto com a Vivete. Depois eu era diretora do Grêmio, do Grupo Ultra, e eu tive que faltar algumas aulas, a minha irmã ficou brava comigo. Aí pega. Aí ela não me passava as aulas que eu perdia, então eu fiquei perdida, mais perdida que Serra e Tiroteio, e desisti. Mas tudo bem. Vamos falar sobre a previsão. 2023, o ano da Lua. 2023, o ano da Lua. É aqueles anos que a Lua é isso, né? Emoção. E não só isso, é o último planeta, a gente chama de planeta, o planeta do ciclo. Por quê? São 7 visíveis a olho nu. Saturno, o mais distante, depois tem Júpiter, depois Marte, depois o Sol, que a gente considera como se a gente estivesse no centro e aí vê o Sol, depois Vênus, depois Mercúrio e, por último, a Lua. Então, a gente está encerrando esse primeiro ciclo do ciclo de Saturno, que começou em 2017. 2017 como sendo o primeiro ano de Saturno, e aí agora esse daí encerrando como o ano da Lua. E exotericamente falando, profanamente, de acordo com o Almanaque do Pensamento, que você compra na banca de jornal, é o ano da Lua. Mas, esotericamente falando, é o ano do Sol. Olha! Então, para questões mais sublimes, é o ano do Sol. Então, o ano do Sol eu sou o quê? Áries, né? Guerreira, Marte. Aí é justamente você pensa qual que é a sua energia, porque o Sol é aquela coisa da personalidade, da sua energia, autoestima, e você ser aquela pessoa. Então não adianta uma pessoa de Áries falar assim, eu vou ficar parada, quieta na minha vida sem fazer nada porque eu tô cansada. Não existe. O Áries é aquele que vai para a luta, que levanta a espada e vai. Primeiro vai, depois pensa. Então, primeiro faz, né? É o abridor de caminhos, eu falo. Isso, totalmente. Porque ele não pensa, ele se vê aquele negócio lá, e todo mundo cobrando. Sim. Todos os demais signos atrás dele cobrando. E agora? E agora? Porque quem vai? Quem não vai? Quem cada um tem outra atividade depois dele. E aí ele pega, tá todo mundo muito devagar, eu vou lá e abro o caminho. Pronto. Só que ele não arquiteta como ele vai fazer, ele simplesmente vai, se joga, faz.
Aí vem os outros para consertar, né? Aí o interessante é o seguinte, pegar, já que nós temos essa configuração Sol e Lua, aquela famosa dicotomia, dualidade, o que você quiser, racional e emocional. O quanto que eu vou usar o meu racional, o quanto que eu vou usar o meu emocional na vida. Então, essa coisa de, às vezes vou ficar meio cansada, não estou muito bem, tal. Esse é o lado emocional falando. O racional falando, não, hoje eu preciso acordar, porque eu preciso fazer tal coisa, porque eu me comprometi, e aí vai esse racional, e você pega essa vitalidade do sol, toma um pouquinho de sol lá fora. Aliás, recomendação 2023, tomar sol. Ué, por quê? Porque, bom, além de ser a vitalidade, ser óbvio, porque é vitamina D para todo mundo, mas é um bom momento para você se conectar com aquele seu eu superior. E você não ficar só de apartamento, elevador, garagem, elevador, trânsito, garagem, elevador e o seu escritório de novo. Que eu já tive rotina assim, eu vivia falando assim, meu Deus, eu preciso ir pro sol, preciso fazer alguma coisa, preciso ir pra rua. Eu ficava inventando cliente para visitar, para poder ir pra rua, para poder ver um pouco o sol. Não é fácil. Eu estou numa fase que eu estou precisando de praia. Estou assim, necessitada de uma praia. Então, estou ainda pensando, para onde que eu vou? Nem que seja para dormir um dia e voltar no dia seguinte, sim, mas sim. Eu estou precisando para fazer um descarrego mesmo, assim, não é o descarrego de, assim, enfim, é entrar na água e se limpar, né? Essa energia, ela é fundamental para a gente poder seguir, porque imagine se você não está com a sua autoestima bem regulada e com o seu eu, com a sua personalidade, essa parte sol. Como é que vai ficar sua lua? Como é que vai ficar seu emocional? Para as águas do emocional, que água é o quê? É uma coisa que ela não fica retinha, qualquer pancada ela já se mexe. Ela já se mexe, a não ser que ela esteja em gelo, né? E dependendo da pancada, o gelo também trinca. E a partir dessa pancada que a água se mexe, como é que eu vou estar nessas minhas evoluções espirituais, evoluções emocionais? Vai estar uma coisa pouquinha, eu vou estar só um pouquinho suscetível, ou qualquer coisa já faço um drama, já explodo. Ou então assim, eu estou tão reprimida aqui nessa parte emocional que eu não tenho por onde escapar. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou alguém me fecha no trânsito, eu já saio fazendo aquele escândalo. Você fala, mas por que a pessoa fez aquele escândalo? Não é aquilo lá, mas o que aconteceu na casa dela há 40 minutos atrás é que fez com que ela desencadeasse isso. Ah, sim. Com certeza. Por isso que eu falo assim, uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado com esse pessoalzinho que está falando sobre hipnose. Eu sou hipnólogo, eu vou hipnotizar, tal, né? Porque são pessoas que aprenderam uma técnica, mas não sabem a parte filosófica e psicológica das coisas. E você pode desencadear uma crise na pessoa, sem saber o que está acontecendo. E a pessoa entrar em crise sem saber por quê. Né? Sim, problema que ela não está vendo. É uma catarse que ela tem. Então, tome muito cuidado com quem vocês vão entregar a cabeça para esse pessoal que faz os hipnólogos da vida. E sempre aprender, porque cada coisa que acontece na minha vida, peraí, por que está acontecendo isso? Por que eu estou atraindo esse tipo de coisa? E claro, a gente vê um monte de erro que a gente está fazendo, a gente sabe que isso acontece, mas quanto mais rápido a gente percebe, mais a gente consegue contornar aquela situação. Do que com certeza. Depois que acontecer tudo. Isso é com certeza. Mas vamos falar sobre o mês que começará, o ano que começará a partir do dia 20 de março. Às 18h24 da tarde. Então, logo depois, assim, junto com o pôr do sol, vai ser o equinócio, né? Nós temos o dia do equinócio, que são dias e noites iguais. Dia 21, tudo bem, mas dia 20 também já tá lá. Aí você vê que assim que tiver o pôr do sol, já vai começar o ano novo. Então você já abre a sua champanhe, já vai comemorar, já vai dar feliz ano novo para todo mundo.
Eu dou feliz ano novo, as pessoas não entendem, mas enfim. Né? Alguns entendem, alguns começam a entender alguma coisa. E o que as marés regem? Você já viu alguma coisa que muda de acordo com a Lua? Sim. Bom, já falei ao contrário, eu ia falar o que a Lua rege, mas são as marés. São as águas. Tem muita água aqui no planeta? Tem, né? E ultimamente a gente teve chuva pra caramba, né? Já meio que começando a entrar nessa energia da água, né? Nessa energia da lua, da água. Então já digo o seguinte, em lua nova, em especial em dias de eclipse, muito cuidado se você vai para o mar, se você vai para uma cachoeira, vai para um rio, vai navegar. Como é que está a maré? Como é que estão os estudos que o pessoal vê que fala? Há riscos de ter tromba d'água naquele lugar? Você vai ficar no rasinho lá com as crianças, enquanto a maré está baixa, ou quando a maré subir, você vai estar lá passeando? Seria interessante, no ano da lua, a gente ficar ligado com esse movimento das águas, porque elas vão andar, navegar, as águas vão estar fluindo do jeito delas. As algas vão rolar, né? As algas vão rolar. Agora, você vai estar de acordo com ela, porque a água pode dar um aumento. Nós vamos ter alguns lugares com um aumento de nível pluviométrico, nível d'água do reservatório, alguma coisa assim. E talvez você não esteja numa posição tão confortável nesse momento. Então, assim, eu vou pegar um barquinho que eu vou viajar, passear. Pô, dá uma olhada na lua, estuda um pouquinho sobre marés, não custa nada, né? A gente vê alguma coisa. É uma época muito de cheia, é uma época muito de seca. E outra coisa que também pode acontecer é o seguinte, já que vai ter esse movimento de águas, algum lugar vai estar seco e um com muita água. Porque a água que está no planeta é a mesma. Sim. A gente não produz água no planeta. É sempre essa. A não ser que apareça um meteoro de água e caia aqui e aconteça alguma coisa. Mas até enquanto eu sei, não existe isso. E aí a gente pode ter esses movimentos e aí dá-lhe tecnologia do homem, entendimento, para você poder se adequar a essa água. Porque o planeta Terra não está nem aí se o homem fez a barragem no lugar certo ou errado. Ou se não fez a manutenção para a barragem e ela estourou, né? Mas a gente está vendo nos últimos 100 anos o nível d'água. Pois é, mas... E daí? E daí? O planeta Terra não está nem um pouco com isso. O que mais que rege a Lua? Já que você estudou astrologia um pouco? Não, eu só assim, eu falo, por mais eu tenha estudado, eu não aprendi nada. O ciclo da mulher. Também. Quando que a mulher é Lua e quando que ela é Vênus? Eu acho que quando ela é Lua, quando ela está no ciclo, né? Sim. E quando que ela é Vênus? Eu vou dar uma dica. Vênus demora 9 meses para dar a volta em torno do Sol. Quando ela está grávida? Aê, muito bem. Aí ela é Afrodite, de Botticelli, ela é Vênus, e a Lua, ela é Lua assim, o ciclo da mulher da menstruação de 28 dias segue esse ritmo. Inclusive tem lugares que tem muita mulher, ou um lugar que as mulheres trabalham o dia inteiro lá, ou então numa tribo, acaba que o ciclo delas começa a se regular e ser o mesmo. Gente, é muito louco isso. Vocês podem observar, no trabalho de vocês, se todas as suas colegas de departamento têm o ciclo na mesma época, ou próximo. Vocês vão ver. Uma coisa que eu falo para o marido, sempre falo para os homens, aí eu falo assim, você já percebeu que a sua barba, ela tem vezes que ela cresce mais rápido, e você fez a barba de manhã e à noite ela já está grossa, e tem vezes que você, no dia seguinte, ainda tá fininha, ainda não cresceu tanto? Já percebi, sim. Mas por quê? Você olhou a lua, que está numa situação e na outra? Não colhei. Então começa a olhar. Com certeza você vai perceber que uma lua crescente, uma lua cheia, ela vai te dar mais barba, e uma lua minguante e nova não vai dar.
A Vivete, minha irmã, ela sempre fez depilação para ela na minguante. E eu? Você também, né? Minha depiladora falava assim, a lua minguante já tá na hora da Cláudia vir. Não dava 2 dias, eu tava lá. Só que, claro, já teve vezes que eu ia ter casamento, alguma coisa assim, eu tive que ir em outra lua. Aí ela falou assim, ué, não é lua minguante que você tá fazendo aqui? Assim, tem um casamento no sábado, agora eu tenho que ir, né? Tem uma viagem, tem alguma coisa. Mas eu sempre procuro fazer na lua minguante. E ela até falava assim, que bom que é só você que sabe, porque senão só eu ia ter emprego durante uma semana no mês. Mas você sabe que a Vivete, os pelos da perna dela são bem fraquinhos e ralos, bem ralos, por conta disso. Sim. Que sempre, né? Ela tem 65 anos, sempre fez isso. A minha filha, ela adora. Uhum. Muito. Mas ela é taurina. Ah, ela é taurina? Ela é taurina. Outra coisa que a lua rege é as grandes massas. Então, assim, você tem o pai, e você tem o pai, que seria o sol, que seria a autoridade, porque ele que tem a luz. E a lua seria aquele que vai receber essa luz. Ah, mas é o homem e mulher? Sim. Mas tem uma outra questão que é aquela coisa de cuidar da mãe, que é geralmente o signo de câncer, a mãe que cuida do filho. Então, nesse cuidar do filho, eu também posso ver do governante, do presidente, rei, sei lá o que cuida do povo. E o povo é a massa. Não é aquela elite intelectual ou os empreendedores daquele lugar, o pessoal que são os fazendeiros, enfim, do reino, não. É a massa, a elite. E aí eles sempre são cuidados como se fossem crianças, como se fosse a primeira infância, o primeiro momento. Por isso que, assim, é interessante, né, que a gente fala assim, quando que eu sou massa? Quando que eu faço massa desse povo? Porque é um coletivo. E quando que eu saio dessa massa e começo a sair dela e virar elite? Uhum. Às vezes eu posso ser elite de uma coisa, por exemplo, dos intelectuais que estão nas universidades renomadas, ou então depois eu saio da massa e vou para elite porque eu tenho um cargo político, alguma coisa assim. Agora, a massa é sempre aquela coisa de cuidar do povo, como se o povo não pudesse ser dono de si e cuidar das suas próprias questões. Pesado, né? É muito chato, né? Mas se você for ver, às vezes alguma questão de assistencialismo, pô, tudo bem, tem horas que o assistencialismo é necessário. Agora, já pensou aquela mãe que corta o bife da criança até a criança ter 13 anos de idade? O que ela vai ser quando adulta? Ela não vai ter autonomia. Então, como também o governante, como que vai ser essa relação do governante com o povo, para que esse povo saia dessa área de paternalismo, dessa primeira infância, e consiga aspirar um crescimento, consiga aspirar o que o ser humano veio fazer, consiga aspirar o seu sol. Porque eu duvido que o sol de alguma pessoa, aliás, se tiver, entre em contato comigo, eu duvido que haja o sol de alguém no mapa astral falando o seguinte, eu vou ficar parada esperando que todo mundo me dê as coisas de mão beijada. Não existe isso. Faz parte do ser humano, assim como esse gato, ele veio aqui só para miar, a gente veio, eu falo uma coisa que o Clóvis de Barros sempre fala, né? O sapo sapeia, o vento venteia. Então o sapo tá lá para fazer coisas de sapo. O gato vai ficar com a gatice dele. E a gente vai fazer o quê? Por mais que a minha gata tenha o meu cachorro, ela jamais vai fazer as coisas dele. Ou igual a ele. Nunca. Ela vai ser sempre ela, e o cachorro vai ser sempre ele. Por mais que ele queira, às vezes, fazer birra, de chegar e fazer sujeira onde não tem que fazer, porque não, ele vai continuar sendo o cachorro. Eu estava numa pousadinha em Maria da Fé, a Suíça Mineira, uma cidade no sul de Minas, e eu vi lá os gatos da mulher lá, né? E assim, tem os chalezinhos e tem um mato do lado, o riozinho, os gatos, os cachorros tudo correndo lá, tudo livre, assim, isso é um cachorro que ele tem a parte doméstica,
mas ele tem o quintal dele, ele tem a natureza, ele está vivendo naquela natureza. Isso é ser o cachorro. E por que eu coloquei esse exemplo para você? Qual que é o nosso exemplo? Qual que é a nossa, o nosso eu que a gente vai fazer? Eu vou ficar nas minhas questões emocionais, inconscientes, na minha primeira infância, que a minha mãe me ensinou isso, então não vou me deixar levar pelas coisas do passado, eu vou ficar presa aqui por isso, ou eu vou ser esse cachorro dessa pousada e vou lá percorrer todo o caminho, vou latir para todo mundo e vou fazer a minha festa. Qual é o seu papel? Então, o seu papel como ariano, como taurino, como pisciano, enfim, cada um vai ter um papel diferente. E é exatamente isso que esse ano de 2023, ele, com o Sol olhando a parte espiritual, essa sua essência divina, esse enteos, esse seu Deus dentro de si, diz para você, te ilumina, e a Lua fazendo com que você não se deixe pegar pelas questões emocionais para você se perder nelas, para você ficar preso no passado ou ficar preso no assistencialismo, como eu dei o exemplo das massas do povo, que você possa sair da massa, da base da pirâmide societária e ir para cima, que o seu lugar é aqui. Agora, me diz assim, com relação às previsões de cada signo, existe essa possibilidade de se fazer uma previsão de cada signo e que dessas coisas realmente acontecerem? Sim, eu tenho aqui as previsões de cada um dos signos. Você quer que eu fale agora já? Pode falar. Então tá. Bom, você já é ariana, né? Começa comigo. O que acontece? A gente tem 12 casas do zodíaco. Então, onde o ano novo astrológico bate é exatamente a casa daquela pessoa. Você também pode olhar o seu ascendente. Então, vou falar o seu signo ascendente, vou ficar esperta com aquela área aqui que pode estar vibrando também, uma coisa interessante. Então, você olha tanto do seu sol, do seu signo, como também do seu ascendente. E a casa que eu vou falar é a casa que é interessante você ter uma atenção especial. Você começa o ano olhando para ela. E aí você vê o seguinte, será que está faltando alguma coisa? Mas você vai falar de família, mas eu quero ver carreira, tá? E aí eu vou falar de família. Será que tem alguma coisa na família que está prendendo você para deslanchar na sua carreira? E sempre tem, né? E aí eu já começo com Áries falando que é justamente essa casa 4 do resgate familiar que deve ser feito pela Lua. Para que o teu Sol consiga vibrar criatividade, trabalhos com os filhos, você se sentir mais livre e com mais personalidade para você conquistar suas coisas. Então, o foco principal é o resgate familiar, alguma pendência que tem familiar, kármica, qualquer coisa que seja, e observar as lembranças do passado, o que vale a pena e o que vale você jogar tudo fora. Aliás, eu estou bem nessa fase mesmo, viu? De fazer uma limpeza, de doação, de mudar. Então, assim, essas coisas de artesanato, eu vou também doar uma parte do que eu tenho, que eu estou com bastante coisa, vou doar uma parte do que eu tenho, mas já estou terminando de arrumar o meu quartinho, porque eu estou construindo também uma gaveta, aliás, uma gaveta, um carrinho gaveta, pegando as gavetas que iam para o lixo, e vou fazer um carrinho. Então, eu estou reforçando as partes, e agora eu vou terminar de uma vez de fazer, porque assim, eu quero fazer, mas hoje eu não estou me sentindo bem para gravar, mas eu preciso gravar, porque teve uma seguidora que pediu para que eu fizesse um vídeo ensinando a como gravar com um celular que não fosse assim top de linha, né? Porque é aquela coisa, ela não tem um celular top de linha, ela gostaria de gravar os vídeos dela, então o que ela precisaria para isso, né? Então é isso daí que eu quero fazer, eu vou fazer porque tem muita gente falando, até agora está fazendo um outro curso, que fala, iluminação, você tem que ter muita iluminação, você tem que estar bem vestida, você tem que...
Tá, mas eu não tenho dinheiro para ter essa iluminação. Eu não tenho dinheiro para me vestir bem, eu me visto modestamente, e aí? Então eu não posso gravar? Use a criatividade. Aí você tem que usar a criatividade. Ah, essa iluminação mais intimista aqui, o meu pano que eu vou botar assim, porque é uma graça, um personagem que eu vou fazer, enfim. Então, assim, o que você não pode é deixar de fazer porque você, entre aspas, não se enquadra com uma coisa que assim, a maioria está falando que você tem que fazer. Não. Esse exemplo que você deu tem muito a ver com esse sol na casa 5, que eu falei dessa questão da criatividade. Aí você pode ativar muito isso. Vamos para Touro? Touro é o seguinte, vamos resgatar a energia mental, é casa 3. Então, assim, não se deixe negar conhecimento porque, olha, isso daí afeta muito o meu coração, então eu não quero saber sobre esse assunto, ou eu não quero ensinar você esse assunto, porque conhecimento é tanto dar e receber. E às vezes, por alguma questão mal resolvida emocional, você não vai atrás daquilo, ou você não manda para as outras pessoas. Isso daí não é legal para Touro, é legal ele sempre trabalhar bastante essa questão do conhecimento, porque esse brilho, trabalhando esse emocional, você vai poder ter esse brilho mais na sua área familiar, principalmente. Certo? E Gêmeos? Gêmeos é o signo da minha mãe. Da sua mãe ia falar comunicação. Bom, não, tá, mas enfim. Bom, signo da sua mãe. Olhe o dinheiro, olhe as questões financeiras, as finanças. Você está se entregando realmente? Você está fazendo o que você é pago para isso? E qual que é o retorno que você está tendo? E esse retorno que você tem da riqueza que você produz, porque dinheiro é só uma convenção dos seres humanos. A astrologia não está preocupada com dinheiro. Mas esse retorno que eu tenho, esse foco está sendo qual? Está sendo só as minhas necessidades básicas, ou eu tenho um foco espiritual, um propósito um pouco mais elevado? Por quê? Cuidando do dinheiro com esse equilíbrio emocional que você precisa, os seus caminhos as suas trocas de venda, de compra, de aprendizado vão estar muito melhores. Inclusive aprendizados espirituais vai estar melhor. Então, eu trabalhando melhor o meu dinheiro, naturalmente essa minha troca vai ser boa. Então, enfim. Câncer. Câncer é o seguinte, a Lua, que é o signo de 2023, ela rege o signo de Câncer, que é o signo da mãe, cuidadora, protetora. E aí, onde que vai estar essa Lua? Vai estar na casa 1 de Câncer, que é justamente o seguinte, o nosso eu principalmente também corpo físico. Então, iniciativas, você é responsável por você, pelos resgates emocionais que você faz, pelo que você somatiza, principalmente nutrição do corpo, ter aquela barriguinha por questões mal resolvidas com a sua mãe. Então, procura você fazer o seguinte, você é dono de você é responsável por você mesmo, e se você se desequilibrar, você não vai ter o retorno material. Então, eu desequilibrando o meu eu, a minha parte do que eu consigo produzir no mundo vai estar prejudicada. Por isso que é interessante cuidar do corpo físico e cuidar para que as oscilações emocionais não sejam oscilações e sejam equilíbrios, para eu ter essa parte financeira bem resolvida. O que foi? Não, estou pensando aqui, aí você pensa em filho, você pensa de sei quê. Sim, Bom, Leão, né? Leão que brilha, é o aparecido do zodíaco e é regido pelo Sol, né? Que é o regente espiritual do ano de 2023. A Lua vai estar na casa 12 e o Sol vai estar na casa 1. Agora... O que é casa 12? Calma, já vou falar. Você sabe trabalhar o seu Sol, você sabe trabalhar o seu eu, sua autoestima, sua personalidade. Geralmente, o Leão, por ser regido pelo Sol, tem mais consciência disso, sabe melhor fazer isso. Só que se você se perder na sua força,
Se você não se conectar, tiver desequilibrado nesse teu eu todo, que você é leonino e que brilha, você não sabe se você que brilha para o sol ou se o sol brilha para você, né? Aí que eu vou falar da sua casa 12. Aí você vai para o submundo. Aí você vai ficar no... O pessoal fala o seguinte, que a casa 12 é o lixo do zodíaco, né? Ninguém consegue explicar direito a casa 12, que ela é complicada, que a gente tem as nossas questões mal resolvidas, o presídio, é o hospício do zodíaco. Então, todos os lixos a gente coloca lá. Não, eu tenho que retomar isso, eu tenho que fazer uma transformação das questões mal resolvidas numa fênix. Então, presta atenção no seu brilho, no seu equilíbrio emocional. Se você cair, você vai lá e você se resgata. Você não deixa isso cair. Você não deixa se acabar. Lembre-se que você é o signo mais brilhante do zodíaco. Principalmente para você, né? Exatamente. Agora, vamos para Libra? Não, vamos para a Virgem, né? Marido é Virgem, né? Marido é Virgem. Então, a Lua vai estar na casa 11, que é assim, se envolver em grupos. Assim, será que eu vou me magoar nos grupos que eu faço parte, que eu vou arrumar briga, que eu não vou ser entendido, que eu vou ser... Sabe criança que faz birra? Poxa, mas eu faço tudo para todo mundo e ninguém me entende. Vocês têm obrigação aqui comigo porque quem é o dono da bola aqui sou eu. Não rola isso. É entendimento em grupos, então que não seja esse entendimento. Que tal esse grupo ter um valor espiritual melhor, ter um propósito mais elevado? Porque aí você tem o quê? Essa casa 12, que é o chamado lixo do zodíaco, você vai ter um poder maior interior de você entender o seu inconsciente, de você poder aflorar coisas que vão fazer você resolver pendências muito antigas na sua vida. Então, eu me cuido com os meus com propósitos espirituais no grupo, para que eu tenha um interior mais bem resolvido e eu consiga tirar coisas lá de dentro bem resolvidas. Ai, que lindo! Pegando aqueles lixos lá do passado, sabe, de 30 anos atrás. Transmutando, e né? mandando para fora. Tchau, ó, não quero mais, show. Né? É fácil, né? Devendo reciclar, né? A gente precisa sempre fazer esse tipo de coisa. Vamos para o mais equilibrado de todos os signos do zodíaco? Deve ser o dela, né? Não, equilibrado é Libra, né? Eu sou equilibrada desde quando? Mas você não é qual é o teu signo? Escorpião. Ai, meu Deus do céu. Não, mas calma, vamos primeiro falar de Libra. Com a Lua na casa 10 e o Sol na casa 11. A casa 10 é o nosso status, nossa carreira. Aí eu vejo o seguinte, qual que é a sua meta de vida? O que você pretende fazer de vida? O que você quer e o que você não quer? Porque é o seguinte, é o momento de você definir, esse é o meu sonho, e esse já foi o sonho daquela menina e não é mais. Então eu vou sair fora e vou atrás daquele outro sonho. Aí é legal. É interessante você pensar, mas eu gostava tanto disso quando eu tinha 16 anos. Sim, querida, mas a Lua, ela quer ficar com os apegos do passado, querida, mas não combina. A casa 10 é aquele brilho, você tem que aparecer, você tem que fazer, e aí você pode aparecer aonde? No grupo, você pode brilhar no grupo, e esse grupo que vai, se você cuidar bem dessa meta que você quer, de status, de carreira, de onde você vai aparecer, aí o seu brilho no grupo vai acontecer, senão você vai ser apenas mais um númerozinho, exatamente. Triste, né? Agora vamos para o melhor signo zodíaco? Não vou falar que é Escorpião, né? É Escorpião, lógico. Aí as pessoas, mas eu achava que era o pior. Eu disse, não, é o melhor porque é o meu. Pois é. E você vai falar que é Áries, né? Não, vou falar que é Leão. A Lua em Leão. Sim, a Lua em Leão, é verdade. Boa. Bom, Escorpião vai estar com a Lua na casa 9 e o Sol na casa 10. Casa 9 fala bem das filosofias de vidas, de questões, viagens internacionais, aprendizado de línguas, e assim, quando a gente fala dessa filosofia, desse caminho, inclusive da religião, eu tô indo no caminho que eu quero? Ou eu tô lá porque minha mãe mandou eu estar lá, e eu tô lá há 40 anos e nunca pensei na minha vida?
Porque se eu tiver no meu caminho filosófico correto, onde que meu sol vai brilhar? Na casa 10, que é essa área de status, de carreira, de objetivo de vida. Então eu vou ter um emocional bem resolvido e eu vou poder brilhar na minha carreira, certo? E aí você fica perfeita. Perfeita. Acabei de te falar que eu me harmonizei com as minhas questões filosóficas, estava lá me harmonizando, então. Vou falar que é fácil, mas enfim. Não, mas qualquer coisa que você tente harmonizar, não é fácil. E o porquê que não é fácil? Porque a gente vive em uma sociedade, a gente vive com outras cabeças, com outros pensantes. Meus conceitos, meus valores são diferentes dos seus. Sim, teus conceitos são seus, diferentes de todos os demais. Por mais que você vive em sociedade, que você siga determinadas regras, ainda você é um ser individual. Uhum. Você é um ser. Então, para você conseguir essa harmonia entre a sua harmonia interior junto com a harmonia exterior, é um bom trabalho. Sim. É um bom desafio. Mas é importante conseguir. Nunca desistir. É verdade. Bom, Escorpião, né? É aquele que vai até o fim, né? Não, ele até o fim, ele honra aquilo que ele veio, para que ele veio, né? Signo fixo igual Touro, Leão e Aquário. Tudo que é signo fixo é muito pé no chão. E que é bom de um lado, mas por outro lado, a maleabilidade dos outros signos ou a iniciativa dos outros signos é boa também. Eu acho que assim, a maleabilidade, a flexibilidade, isso é muito importante. Vai falar alguém que tem Lua e Sol em signo fixo e ascendente em signo fixo? Ai, coitadinho, só posso falar coitadinho. A flexibilidade, a gente sabe, a gente vai fazendo alongamento. Vai ter, porque senão nem isso ela consegue. Não, a minha vida é isso, e eu falo, eu sou a dona da verdade. Aliás, fica a dica de a gente se achar o dono da verdade. Leão, Aquário, Touro, Escorpião, tá? Isso, Sol, né? Sol, isso. Bom, vamos para Sagitário, metade homem, metade cavalo? Ô, Amanda, presta atenção que agora é a sua vez. A Lua vai estar na casa 8, o Sol na casa 9. Então, casa 8, ela fala muito de transformações, dessa fênix que a gente precisa fazer. Como que eu vou evoluir? Então, a receita é muito simples. Você pega aquela emoção mal resolvida e transforma numa emoção bem resolvida. Lindo, fácil, resolveu tudo, né? Tá tudo ótimo, né? Agora... E para fazer isso? E para transformar tudo isso, né? Então, você tem que fazer a limpa, você tem que focar no que é prioridade da sua vida. E assim, eu fazendo essas... Na verdade, a gente sabe quais são as emoções que a gente precisa transformar e que a gente acaba arrumando... justificativas para não, né? Isso, e aí não faz. Mas você sabe, você tem que fazer, faça esse ano. Por quê? Porque aí teu sol vai brilhar no seu caminho espiritual, na sua verdade, no que é importante para você. E aí você vai seguir esse caminho que é realmente importante. E Sagitário adora caminho espiritual, né? Porque ele é regido, ele é a filosofia. Então tá tudo certo. Então, ele é regido por? Não, ele é o regente natural, o Sagitário é o regente natural da casa 9, que é desses caminhos espirituais. Então, para ele brilhar, ok, tá fácil. Vai cair bem, vai coincidir esse daí. Vamos para Capricórnio. Capricórnio, sabe a sensação que eu tenho? Que eu ando assim... que ele é mais cabeça dura do que o taurino. Bom, ele é signo de terra, então não deixa ser. E aí aquela questão de querer ter estrutura, querer ser workaholic naquilo que vai trabalhar, às vezes nem sempre trabalhando no que é certo. Às vezes o caminho dele está aqui, mas ele começou a trabalhar aqui, ele vai aqui. Aí você fala assim, olha, muda. Aí você tem que ver outros aspectos no mapa para ele vir para cá. Senão ele vai falar, mas eu trabalho de segunda a sexta-feira, todo dia. Assim, tá, eu também, e daí? Só porque você trabalha, você é o bom? Não, tá todo mundo, Você tem que trabalhar de forma inteligente. Então vamos lá para o Capricórnio. A Lua na casa 7 e o Sol na casa 8. Como é que tá o relacionamento com o seu parceiro? Seu parceiro seja seu sócio ou marido, namorado, enfim, essas coisas. Você tem que estar com isso harmonizado.
seja no seu relacionamento conjugal ou com o seu sócio. Discrepâncias com o sócio resolve rápido, porque senão a ideia de você jogar o emocional em cima e acabar tendo mais problemas com a sua sociedade, sim, acontece. Por quê? Porque assim eu vou poder pegar esse equilíbrio emocional e construir algo com essa pessoa. Nós dois vamos pegar a energia do sol e vamos construir o que precisa construir, vamos eliminar o que precisa eliminar e transformar aquilo que eu preciso transformar. Senão eu não vou fazer isso, eu vou ficar olha, eu não te disse, você tinha que fazer isso. Você vai ficar só apontando o dedo e não vai fazer nada. É. Aliás, sabe qual é o arcano relacionado a Capricórnio? Arcano 20. Por quê? Julgamento. Não, o relacionado a Capricórnio é o arcano 16, que é a torre. Mas o arcano 20 é relacionado a Saturno, que é o regente natural de Capricórnio. Aí se você fica lá só no arcano 20, julgamento, isso daqui, você não vai evoluir, você vai pegar o emocional de uma forma negativa e não entender o lado do outro, e aí vocês vão construir o que juntos? Nada. Exatamente. Agora, aquele que não quer construir, ele quer derrubar com o que o Capricórnio construiu. Aquário, né? Vamos para Aquário. A Lua na casa 6 e o Sol na casa 7. Como que tá? Nossa. O quê? O Plutão vai entrar em Aquário. Plutão vai entrar em Aquário, acabei de dar uma colinha lá. Dia 23 de março de 2023. Então, além de você ter, e vai ficar lá uns 20 anos, sei lá. Então, além de você ter essa energia da Lua, você focar o que está acontecendo, a gente tem a energia de Plutão. Mas se eu for falar de Plutão, aí já é mais 2 horas. Então, a gente deixa outro dia falando dessa energia do transformador da Fênix de Plutão. A gente tem que entender que vai ter tudo isso para o Aquário. Para esse ano, né? E para o Aquário? Não, para Aquário 20 anos. Aí depende de onde está o seu Sol, se é mais o comecinho, no final. Mas quando o planeta entra no signo, o pessoal já sente alguma coisa, mesmo que você seja dos últimos dias. É como se você tivesse o seguinte, alguém entrou lá no canto da sala, tá aqui, você tá sentada nesse canto aqui, o salão é grande, ele vem cumprimentando todo mundo. Vai demorar para cumprimentar você, mas você já sabe que ele chegou na sala, na festa, no ambiente. Entendeu? Bom, então, para Aquário, a Lua na casa 6. Aí eu vou falar assim, como está a sua saúde, como está a sua rotina, como estão seus hábitos alimentares, físicos, psíquicos, emocionais, não sei o quê. Será que precisa mudar alguma coisa? Será que você está fazendo alguma coisa que é puro apego, que você não deveria estar fazendo? E que você precisava dar uma mudada nisso, mudar uma rotinazinha, para você também não ter problemas de saúde física, psíquica, emocional, mental. Por quê? Porque assim você vai ter o seu Sol pronto para usar na casa 7 com as parcerias construtivas. Se você não tiver com essa sua rotina bem organizada, como é que você vai ter uma parceria construtiva com o seu Sol, com criatividade, com o resultado desse trabalho? Não vai. Né? Você só vai ficar comendo doce de leite, lembrando que a mamãe fazia doce de leite para você quando criança. Né? E finalmente... Não me pergunte, porque eu falei para você, eu não sei nada, eu tô aprendendo Peixes, tudo. O último signo do zodíaco, ele vai estar com a Lua na casa 5 e o Sol na casa 6. Aí a gente vai ver o quê? Lua fala de filhos, então, nossa, nada melhor do que a Lua para cuidar dos filhos. Agora, como é que eles estão? Você está cuidando bem deles? Ou você está aquela mãe apegada, sabe? Aquela pessoa que... possessiva. E que, assim, amarra o cadarço do filho, que não deixa o filho se desenvolver e amarrar o próprio cadarço. Não deixa o menino colocar o pé na chuva, ou passar um pouquinho de frio para ter um pouquinho de imunidade, sabe? Protege mais. Então, pensa um pouco nisso, não só em relação aos filhos, mas assim, como é que eu estou me divertindo? Os meus namoros estão sendo divertidos? Ou é uma coisa assim muito séria, com muita cobrança? Eu estou fazendo hobby, eu tenho alegria de viver, eu estou realizando as coisas bem feitas, a minha energia
essa vitalidade tá boa? Ah, eu tô meio... Volta, procura entender o que você fazia que te dava alegria e voltar com essa alegria de vida. Ir para a casa 6, que é o sol, se você tiver essa alegria de vida, de ter o seu lazer, de ter o seu momento, a sua criatividade, com certeza o seu dia a dia, a sua rotina vai ser mais agradável, uma rotina que vai fluir mais, parece que o pessoal no trânsito vai sair, entendeu? Aí você vai falar assim, nossa, eu tô cheia de coisa para fazer, tem que pegar o carro e ir até lá. Aí a pessoa te liga e fala, não, querida, eu tô indo aí, não precisa vir aqui. Você fala, nossa, como aliviou o meu dia, eu não vou gastar gasolina, não vou pegar enchente, não vou pegar chuva, e eu vou continuar fazendo minhas coisas que eu tô ocupada aqui, e a pessoa ainda vai vir aqui, nesse bobeira, ela vai trazer até um vinho para você tomar no final da tarde de uma forma agradável, né? Porque se eu fizer essas coisas com lazer, a minha casa 6, a minha rotina, além de ser agradável, eu vou acabar tendo bons resultados, aquele dia que você fala assim, nossa, hoje o dia foi produtivo, hoje né? O dia rendeu. E também boa saúde, as coisas fluindo bem, saúde física, mental, emocional, psicológica, espiritual, aquele tipo de tudo. Porque a partir do momento que você começa a trabalhar naquilo que você gosta, sem ser uma coisa pesada, você está, entre aspas, não trabalhando, você está vivendo, né? Você está sendo feliz, que é bem diferente de quem, enfim, trabalha num lugar onde não gosta, onde tudo é pesado, onde tudo é encrenca. Você vai ser só infeliz, e além de que vai também acarretar doenças físicas, porque o corpo vai ter que começar a reagir para você acordar que tem algo errado no teu emocional. Então ele vai começar a trazer doenças para você. Pense bem. Está muito nervoso, está passando só estresse? Será que vale a pena continuar nesse emprego? Pensa bem. Nossa, o que eu peguei de gente fazendo um mapa astral, em que a pessoa, vou marcar o mapa astral. Agora, tá bom, então vou marcar na quarta-feira, no final da tarde, acho que dá pra gente. Não, pra mim não dá. Não, pra mim... Aí, de repente, a pessoa some, né? Porque aí eu não vou ficar correndo atrás da pessoa. Lógico. De repente, a pessoa, oi, tudo bem? Ai, qualquer hora, tô super livre, porque tô desempregada. Ah, tá bom. Saí daquele emprego, não deu certo, cansei, já estava perdendo minha saúde, aí meu desempenho não rendeu, quando não rendeu, eles mandam embora, óbvio. Mas eu tô tão bem agora. Aí a pessoa vai fazer uma astral. Não, ela tinha que fazer antes, porque se ela quisesse fazer essa mudança, né? Trabalhando, ela ia conseguir ver assim, nossa, isso daqui não tá legal. Quantas pessoas que eu já vi que elas foram começar, a pessoa fez uma transição de carreira, mas ela fez uma transição pensada. A pessoa fala assim, eu trabalho nisso, mas eu não quero isso nos próximos 10 anos da minha vida, o que eu posso fazer? Aí que a gente vai conversar de uma forma pensada. Por isso que tem, né, um ditado, consulte antes um astrólogo. E se não, a gente vai fazendo aquele monte de bobagem, você fala, nossa, por que eu não descobri isso antes? Porque, olha, por mais que você fale, mas eu não acredito em astrologia, gente do céu. Problema seu. Não Os planetas não estão nem aí para você. Bom, eles não estão para ninguém. Eles estão simplesmente anunciando um monte de coisa. Mas, assim, antigamente, quando eu digo antigamente, na era antes de Cristo até, né, dos grandes filósofos, eles estudavam astrologia, ou astronomia, como se queira falar. Era a mesma coisa. Porque as duas eram uma só, né? Então, eles estudavam para saber como lidar com o povo, como lidar com uma situação, como lidar com aquela cidade, com o plantio daquela colheita. Para você fazer armazenamento de água, diques. Você sabia que na lua cheia, o pessoal esvaziava os reservatórios de água? Sim, porque a lua cheia, ela tá com aquela energia, o quê? Nos eclipses, é aquela energia oculta que tá lá pesada, indo para fora. O eclipse de lua cheia, ele é pesado. Aí a pessoa faz o quê? Gente, eu vou lá ver o eclipse, que coisa mais linda. Não, o pessoal tirava aquela água, porque aquela água ia ficar com aquela memória. Não era à toa. E fica, viu? E fica. Tanto que se você faz, assim, algum tipo de
medição com as mãos, que eu esqueci qual foi, como se é o termo de... Radiestesia? Não, de você pegar um objeto e sentir pela mão. Eu esqueci qual que é a propriedade parapsicológica disso, mas enfim, o nome. A pessoa sente. E aí você vai sentir aquilo que está impregnado, sabe? Seja numa rocha, seja num vegetal de muitos anos. Vai estar lá. Fica aquela memória. E isso ajuda a você saber trilhar melhor, né? A sua vida, o seu profissional, o seu emocional. Então, assim, eu acho não, eu tenho certeza, sabe? A astrologia, eu tenho certeza que você deveria sempre consultar. E todo começo de ano fazer a Revolução Solar. E tá aqui, ó, uma excelente astróloga. Tem muita gente que quando faz aniversário vai falar assim, eu quero saber como é que vai ser meu ano. Legal, bacana. Agora, já vou te falar, Revolução Solar é apenas uma das técnicas. E não é a técnica que eu me prendo mais. Qual que você se prende mais? Eu gosto, os trânsitos, eles gritam para mim. Até ganhar na loteria no dia certo eu ganhei. Só que eu ganhei R$36, né? Não importa, você ganhou. Eu sabia que eu ia ganhar naquele dia. Vem do trânsito. Meu marido já ganhou o quê? R$70 na época. Hoje, esse dinheiro seria o quê? Uns 120, R$150 que ele ganhou. Mas eu falei, pode jogar aqui, hoje é dia. Eu já estava bem acertando isso daí, então. E, por exemplo, eu estava com uma questão de comunicação muito grande no meu mapa astral. Aí eu falei assim, eu fui fazer meu curso de astrologia, então consegui ministrar, vou até fazer estou preparando uma outra turma agora, e queria fazer um curso de palestrantes. Aí não estava conseguindo ver, não sei o quê, achei uma mentoria do Roberto Chiniachik para aproveitar esse restinho de Júpiter para melhorar a minha comunicação. Aí você fala assim, eu fico atento para saber o que vai acontecer. Agora, imagine que a pessoa fica atenta com aquela questão e não vai ter aquela dor de... E não vai se dar o trabalho de fazer, né? Não vai ter dor de dente. Você acha que eu já falei para a pessoa, vai no dentista, e a pessoa depois não foi no dentista, depois ela descobre que tem canal? Aí ela me liga, você não sabe o que aconteceu, eu vim do dentista agora, eu vou ter um baita de problema. É isso. Esse é o Nabucco não pode ouvir barulho lá fora, que ele já começa a latir. Enfim, eu tenho exemplos, não só de coisas banais, como ir no dentista ou não ir, como assim, casar, terminar relacionamento, viajar, mudar de país, coisas assim mais impactantes. Em cima dos trânsitos. Em cima dos trânsitos. Aí você pega uma técnica e outra e vai confirmando elas, né? Então, vamos fazer um de trânsito? O que de trânsito? Não sei. Sim, podemos falar depois sobre os trânsitos de Plutão em Aquário, que está entrando agora, Netuno, que está no finalzinho de Peixes, vai entrar em Áries, e Urano, que se não me falha a memória, em 2024 vai sair de Touro, que é o planeta do cultivo, da tecnologia do agronegócio, das plantações e das bitcoins, e vai para Gêmeos, que é o signo da inteligência artificial, da robótica, das redes sociais e do chip implantado aqui. Que estão querendo, né? Podemos conversar sobre esses. Mas e por que são esses três signos? Por que são esses três planetas, Urano, Netuno e Plutão? Porque eles estão distantes, porque eles são lentos, eles são geracionais. Eles demoram 7, 13 ou de 13 a 40, 30 anos, uma coisa assim, no signo. Então eles ficam muito tempo no signo. Urano é 84 anos para dar uma volta em torno do Sol. Netuno é 165 ou 163, nunca lembro. E Plutão é 250. 250, 254, enfim. Por aí. É muito tempo. É muita encarnação nossa, né? Então a gente precisa entender, porque isso dita uma regra. Só um spoilerzinho, posso? Pode, lógico. Tá. Aquário, Plutão em Aquário. Plutão saindo de Capricórnio, que fala sobre
poder, nações que perderam poder, grandes instituições que tiveram transformações de poder, pandemia que eu digo. E para Aquário. Aí você teve, na década de 60, a junção de Urano e Plutão. Eles ficaram juntos, eles ficaram separados, e nós tivemos na década de 60 com muitas, rompendo padrões de vestimenta, de mulher com divórcio, trabalhando mais, com mais independência, mudanças de pensar, nações que perderam, que romperam com alguma coisa. A gente teve aquela questão lá de 64, 68, AI-5 e tal, isso também, o Woodstock nos Estados Unidos, enfim, a gente teve muita coisa. E agora, qual é a semelhança? A semelhança é, naquela época da década de 60, o Plutão estava perto de Urano, que é um planeta. Urano rege o signo de Aquário. Então agora o Plutão, ele não vai estar mais perto de um planeta, de uma massa. Ele vai estar na casa do Urano. Ele vai estar em Aquário. É como se o Urano fosse dono de um imóvel. E antes ele estava batendo papo com o dono do imóvel. Agora ele vai se hospedar no imóvel daquele cara. Entendeu? Assim, você me empresta a sua casa de praia? Empresta, pode ficar lá 20 anos que não tem problema. Mais ou menos isso que vai acontecer com o Plutão. Então é uma energia semelhante, entre aspas, óbvio, que a gente vai sentir. Então vamos tentar perceber o que vai acontecer aí, mas isso a gente conversa na próxima. Pode ser? Com certeza, falar. E olha, querendo, passa teus contatos. Meus contatos, celular 11 9 30 41 0372. 9 30 41 0372. Me acha no Instagram, @Mapa Astral Sem Segredos, é fácil assim, Mapa Astral Sem Segredos, e no YouTube, Cláudia Bocchili. Bocchili se escreve B-O-C, Chile. Cláudia Bocchili, astróloga, tendência a você me achar mais fácil. Tá. E procure para ela fazer o teu mapa astral, e da sua revolução, e os seus trânsitos, que são importantíssimos, para você poder saber lidar com essa energia que está chegando agora a partir do dia 20 de março. Às 18h24. Às 18h24. Tá bom? Gostaram? Compartilhe, tá bom? Compartilhe, siga o canal dela, siga o meu também, inscreva-se. Você tem canal no YouTube, não tem? Tenho sim. Inclusive, se você pode deixar alguma pergunta aqui, que eu vou responder, se você colocar. Tá bom, com certeza. Então é isso. Grande beijo para vocês. Até o próximo vídeo. E também vamos falar sobre os trânsitos numa próxima vez, tá bom? Tchau, até. Tchau. Deixa eu...